Olá pessoas, aqui é Rafael de Jaraguá do Sul, estamos começando mais um Edcast e a minha frase de hoje é o seguinte: aprende a semear a luz no solo dos corações, conduzindo o arado milagroso do amor, para que as sombras da ignorância abandonem a terra para sempre. Essas palavras são do livro Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Olá, meu boa noite. Aqui é o Gaspar falando da cidade de Itapema para a gravação de mais um episódio do nosso ESDcast, aliás, o episódio de número 50. E a minha frase, também do livro de Emmanuel, Palavras de Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Diz assim: médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas. Preferi viver na maior das provações a cairdes na estrada larga das tentações que vos atacam insistentemente em vossos pontos vulneráveis. Muito bem. Então tá, pai, estamos finalmente de volta gravando o Edcast, depois de uma parada aí de meses, né? Estamos finalmente gravando o episódio 50, que já estava devendo desde novembro do ano passado, né? Então, essa parada, podemos dizer aqui a nossa meia-culpa. A gente teve problemas de toda ordem, mas o importante, Rafael, é que o nosso propósito está mantido. E a gente, a partir de agora, nos propomos a quinzenalmente divulgar uma de nossas aulas, que foi o propósito desde o início, né, do nosso projeto do ESDcast. Assim, até para as pessoas que muita gente entrou em contato, perguntou se a gente parou de vez, o que aconteceu com as aulas, né? Até para dar um retorno. A gente, no final do ano passado, eu tive uma série de problemas com excesso de trabalho, né? A gente teve problemas de saúde depois disso aí com o senhor. Então, foram vários fatores pessoais, meus e seus aí, que não nos permitiram voltar a gravar tão cedo. Então, aí, depois desse período, até a gente se ajustar de novo, então agora conseguimos sentar os dois, estamos conseguindo pôr o projeto para frente novamente, né? É verdade. Estamos aí. Como a gente falou lá atrás, que era o propósito que a gente tinha, é o nosso objetivo, colocar todo o ESG em áudio para disponibilizar na internet. Leva o tempo que for, a gente vai cumprir esse objetivo. A gente tem esse objetivo para cumprir, né? E não vamos deixá-lo de cumprir. Então, estamos aqui de volta, né? Estamos para gravar mais um episódio. Com certeza. A gente assumiu este compromisso e a espiritualidade maior, com certeza, nos deu o aval e hoje nos ampara novamente, nos dá as condições para que retornemos ao trabalho. E vamos fazer um esforço sobre-humano, podemos assim dizer, para não interromper mais, para que o nosso propósito seja cumprido, para que as pessoas que confiaram em nós e nos acompanham tenham pelo menos um indicativo, um indicador de como que funciona o mundo espiritual, como que os espíritos mandaram as suas instruções, aqueles que acreditam, aqueles que têm a esperança numa vida futura, numa vida melhor, e que tanto prezam por essa doutrina tão abençoada, né, que é a doutrina espírita, e que tem tantas outras formas de divulgação, e a nossa, um trabalho simples, humilde, despretensioso, mas que também queremos trazer a nossa contribuição, colocando aí a cada quinzena um novo episódio, um novo tema, para que as pessoas possam acompanhar, aprender, e, enfim, descortinar este véu, como assim dizer, que é a instrução dos espíritos para a humanidade. Exato. Então tá, né? Dado as desculpas, a gente pede desculpas, né? Para todos que ficaram ávidos por mais uma aula, a gente ficou todo esse gap, ficou todo esse período sem publicar nenhuma, a gente pede nossas sinceras desculpas, retornamos ao trabalho e sigamos em frente, certo? Com certeza.
Então tá, pessoal, vamos nos preparar e começar mais um ESGcast para vocês. Muito bem, pai. Retornamos então ao tema que a gente tinha parado lá em novembro, que era o aspecto científico da doutrina espírita. Então a gente já vinha falando do aspecto científico. Tínhamos recém entrado no tema de mediunidade, certo? A nossa última aula foi justamente sobre os médiuns precursores, então, sobre os primeiros médiuns, e que foram e como é que isso se deu. E agora a gente retorna com a aula seguinte, que se chama, o tema é o mecanismo das comunicações mediúnicas. Tá? Nós vamos tentar aqui responder algumas perguntas, responder alguns pontos deste tema, né? Então, por onde o senhor quiser começar, vamos embora. Eu acho que para a gente dar início ao nosso trabalho, falar um pouquinho de mediunidade, que é um tema bastante, não vou dizer polêmico, mas de muita curiosidade, e que a mediunidade, ela não é, como assim dizer, um apanágio somente da doutrina espírita ou do espiritismo. A mediunidade está presente, como já falamos em outras aulas, em toda a humanidade. E desde que o homem é homem, a mediunidade existe. Desde os primórdios da humanidade, que o homem se comunica com os espíritos. E a mediunidade, conforme consta do nosso texto, ela independe da vontade da pessoa, da sua convicção religiosa, da sua condição social. Em qualquer ser humano, a mediunidade ela pode se manifestar. Vejam bem aqui, queridos irmãos, que nós estamos falando da mediunidade ostensiva. Aquela mediunidade que se manifesta, seja por audição, seja pela visão, seja pela intuição, enfim, toda a comunicação que os espíritos conseguem manter com os encarnados e que os encarnados conseguem detectar, então nós estamos chamando de mediunidade ostensiva, porque os demais, todos nós temos mediunidade. Todos nós somos orientados pelos Espíritos. A questão 459 do Livro dos Espíritos deixa muito claro quando diz que de ordinário são os Espíritos que nos dirigem. E o mediunidade, médium, o nome é bem específico, ele faz o meio, ele faz o intercâmbio, né, Rafael? Exato. Entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E Kardec tem uma definição, existem várias definições sobre mediunidade, mas Kardec coloca no Livro dos Médiuns uma definição bem clara e que não deixa dúvida, quando ele diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Tá. Mas o que nós vamos tratar aqui, que nem você falou, é a mediunidade ostensiva, né? Então, só para que o público em geral entenda, porque que todo mundo é médium, a gente já tratou em aulas passadas, em aulas preliminares, a gente já explicou e detalhou o porquê que todo mundo é médium, né? Qualquer um que receba a influência de um espírito é médium. Então, quase 100% das pessoas, por esse conceito, acaba sendo médium. Mas o que vamos tratar é o que o público em geral, que não conhece espiritismo, entende por médium. Qual é? É toda pessoa apta a sentir influência dos espíritos e transmitir os pensamentos deles. Acho que por aí dá para entender muito bem. Então, todo mundo que conversa, vê, psicografa, entendeu? Todo mundo que consegue transmitir para as outras pessoas, de modo consciente ou não, o pensamento dos espíritos. Acho que dá pra gente definir desse jeito também, né?
Sim. Então esses seriam os médiuns ostensivos, né? Exatamente. Aqueles que efetivamente se comunicam com os espíritos. Exatamente. Tem muitas formas de comunicações, né? Uhum. A gente está falando aí dessas mais usuais, dessas mais praticadas, né? Que é como tu falou, é a audição, é a visão, é a psicografia. Mas tem uma infinidade de formas de se comunicar com os espíritos. Exato. Só para o pessoal entender, a gente tem mais ou menos ainda uns 20 e poucos episódios que nós vamos tratar apenas de mediunidade. Isto. Tipos, maneiras, quais são as classificações, enfim. Então nós vamos dar uma esmiuçada nesse tema agora, nas próximas aulas, bem mais detalhada. Então fiquem tranquilos que aos poucos a gente vai falando cada vez mais e o tema torna-se cada vez mais familiar. Exatamente. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre a natureza das comunicações. Uhum. Como é que Kardec, no Livro dos Médiuns, classificou estas comunicações? Então ele classificou de 3 maneiras. As comunicações elas podem ser imperfeitas, elas podem serem sérias e instrutivas. Por imperfeitas, são aquelas comunicações grosseiras, aquelas comunicações de espíritos desprovidos de evolução espiritual, moral, e que muitas vezes vem trazendo um diálogo assim de baixo escalão, uma conversa muito chula. Então essas são as comunicações que se poderia dizer imperfeitas. Elas são muitas vezes grosseiras, né? Elas são frívolas, são espíritos que não são comprometidos com nada, não trazem instruções nenhuma ao homem e eles não têm preocupação com o que dizem. Muitas vezes até se adonam de nomes ilustres que já passaram pela humanidade, porque eles são espíritos realmente imperfeitos, são espíritos que o que mais eles querem é falar. E nós estamos sujeitos a esse tipo de comunicações. O médium é que tem que ter a sua evolução espiritual, a sua evolução moral elevada para que ele saiba que tipo de comunicação está recebendo. Então essas são as comunicações imperfeitas. Tem as sérias. As comunicações sérias, elas são ponderosas quanto ao assunto, elas são elevadas quanto à forma. O espírito que transmite uma comunicação séria, ele não se contradiz. O nível da sua mensagem é sempre o mesmo. Então essas são comunicações sérias. Uhum. São espíritos que não necessariamente têm o conhecimento de tudo, de toda a ciência, mas são espíritos comprometidos com a transmissão do seu pensamento, que é um pensamento sério, um pensamento elevado, e é um pensamento que procura trazer alguma informação para o homem. Certo. E ainda temos uma terceira comunicação, que são as instrutivas. Estas são sérias, né? São instrutivas, automaticamente são comunicações sérias. E que o principal objetivo, ele consiste num ensinamento qualquer. Os espíritos trazem ao homem instruções as mais diversas, principalmente na área das ciências. E eles podem trazer instruções ou ensinamentos sobre a moral, sobre a filosofia, né? Então essas o Kardec classifica como instruções instrutivas porque o próprio nome já está dizendo. São espíritos elevados que trazem ao homem instruções. Muito bem. E o homem, nós aproveitamos então dessas instruções, desses ensinamentos para trazer para o nosso dia a dia, para aumentar o nosso conhecimento e colocar em prática. Uhum. Então essas são assim só um apanhado, né, do tipo né, da natureza das comunicações, né? O que a gente sempre fala para o pessoal entender é que espíritos
nada mais são do que pessoas. Homens que viveram na Terra, né? Os espíritos somos nós. A diferença é que nós temos um corpo material, físico, e eles não. Então, assim, gente, o tipo de espírito é o mesmo tipo de pessoa que tu vai encontrar aqui na Terra, encarnado. Mesmo tipo. Tem gente de todo tipo né, por aí. Tem gente comprometido com estudo, tem gente comprometido só em fazer bagunça, tem gente comprometido só em fazer festa, tem gente comprometido em ensinar. Então, tem vários tipos de pessoas, assim como tem vários tipos de espíritos. Eles não são nada mais do que pessoas livres da carne. Simplesmente isso. Então, o tipo de comunicação, a natureza da comunicação, ela vai variar de acordo com a elevação moral desse espírito. A elevação moral dessa pessoa que está se comunicando. Então, a gente só não pode pensar que os espíritos são seres inatingíveis, de outro mundo. São coisas diferentes da gente. Não são. Somos nós, entendeu? São pessoas. Então, do mesmo jeito que há pessoas que se interessam por qualquer coisa aqui, tem espíritos que se interessam por qualquer coisa lá. Espíritos bons, comprometidos com o bem, espíritos maus que são comprometidos com o mal. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem pessoas, tem espíritos. Então, isso vai fazer a diferença na hora da comunicação com os espíritos. É uma boa explicação esta, para que as pessoas que muitas vezes estão nos ouvindo pela primeira vez, ou muitas vezes até por curiosidade, saibam, né, como você falou, que os espíritos são simplesmente homens que viveram na Terra, como nós. Exato. E que, como aqui nós encontramos as pessoas que são frívolas, as pessoas que são imperfeitas, as pessoas que muitas vezes procuram denigrir o moral e os bons costumes, do lado de lá da mesma forma. Também tem espíritos com esse mesmo intuito. Como aqui na Terra existem pessoas que buscam fazer o bem, que buscam compartilhar com o moral daqueles com que convivem, do lado espiritual da mesma forma. Exato. Também precisamos entender que os espíritos, como os homens, não sabem de tudo. É claro que existem espíritos de elevado cabedal de conhecimento, mas, mesmo assim, não sabem de todas as ciências. Porque um dia, quando adquirirmos o direito de habitarmos em mundos celestes, aí sim, saberemos de tudo. Mas, por enquanto, os espíritos que nos instruem, claro, são espíritos de moral elevada, de um conhecimento elevado, mas mesmo assim eles ainda não conhecem tudo. Exato. Qual foi o espírito que esteve na Terra e que sabia de tudo e conhece de tudo? Só teve um, né? Jesus, né? Exatamente. Somente Jesus. Com a sua elevação espiritual, Jesus sabe de tudo, conhece de tudo. Um dia, né, Rafael, a gente vai batalhar para que a gente chegue lá, né? E vamos chegar, com certeza, porque isto é um determinismo divino, né? Exato, era o que eu ia falar. De que ele nos criou e nos deu por missão chegarmos à perfeição. É como aquela palestra que nós tivemos a feliz oportunidade de presenciar do Haroldo Dutra Dias, em que ele falou exatamente isso, que a gente vai evoluir, querendo ou não. Todos nós evoluiremos e seremos felizes. Podemos fazer birra, podemos fazer manha, podemos chorar, mas vamos evoluir. Vamos evoluir. Jeito. Exatamente. Eu sempre digo assim, Deus não tem pressa. Né? Não. Diante da eternidade, o que é 1000 anos? 10.000 anos? Nós é que temos essa noção de tempo contadinho em anos. Né? É verdade. Eu acho que... Aí eu estou agora, opinião minha, né? Eu acho que para espíritos que já estão na elevação moral celeste, que já estão habitando mundos ditosos e celestes, o tempo ele é relativo, ele já não existe mais como existe para a gente. Então, somos nós ainda que estamos aqui, inferiores, contando o tempo, contando anos. Né? Anos nada mais são que a Terra dando uma volta em torno do Sol. Mais nada. Em outros mundos isso é outra relação, é outra coisa. Sem dúvida.
Fala alguma coisa aí sobre a mediunidade. Ela está no organismo do homem, ela não está. Qualquer um pode ter a mediunidade ostensiva. O que é que você pode falar sobre isso? Muito bem. Pelo que a gente estudou e o que está no nosso roteiro da apostila, que vai estar disponível no blog, a gente estudou que a mediunidade ela é um agente de todos os fenômenos, o agente da mediunidade, de todo fenômeno mediúnico, é o fluido perispiritual. A comunicação, por isso que a gente fala que quem estiver ouvindo as nossas aulas pela primeira vez, que está pegando nesse episódio, a gente aconselha voltar um pouquinho, porque a gente trata agora de conceitos que a gente já tratou lá atrás, e aí às vezes, putz, mas o que é perispírito? Nós já tratamos numa aula lá atrás e aí você vai conseguir acompanhar. Mas a mediunidade, ela se dá de perispírito do espírito para perispírito do encarnado. Me corrija se eu tiver errado. Então, a faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito do médium e da maior e menor facilidade do perispírito do espírito em se comunicar com o perispírito do encarnado. Então, a faculdade mediúnica depende então muito do organismo, que é desenvolvida tanto no indivíduo quanto no espírito. Certo? Certo. A predisposição orgânica independe. Depende da idade da pessoa, do sexo, do temperamento. Como a gente já falou antes, ela é inerente ao ser humano. Então isso não faz diferença. Tanto é que a gente tem manifestações mediúnicas em todo grau de pessoas, seja ele de moral elevada, seja ele de moral mais baixa. Então, isso independe. Com certeza. Isso que você falou, tem pessoas que querem ser médiuns, querem se comunicar, mas eles não têm, na sua organização física, essa predisposição para a comunicação com os espíritos. Exatamente. Dr. Sérgio de Oliveira, ele é neurocientista e tem uma cadeira na USP sobre espiritualidade. Ele fez um trabalho fantástico, uma pesquisa fantástica sobre a glândula pineal. Ele dissecou mais de mil glândulas pineais. Ele descobriu que aquelas glândulas pineais que pertenceram a médiuns ostensivos, elas estavam carregadas de cristais de apatita. Aquelas pessoas que não tinham a mediunidade ostensiva, elas não tinham esses cristais de apatita na glândula pineal. Interessante. Muito interessante. Então você veja que não basta eu querer ser médium, não basta eu querer me comunicar com os espíritos. Eu tenho que ter dentro do meu organismo essa predisposição orgânica. Mas é interessante ser médium? Né? Pergunta-se. É interessante? É legal? Tem alguma vantagem em ser médium? Quem trabalha nas lides espíritas, como nós, às vezes a gente pensa, puxa, se eu fosse médium, poderia contribuir um pouco mais com a doutrina espírita. Mas deixa eu ler para vocês o que falou Emmanuel sobre os médiuns em seu livro Palavras de Emmanuel, para que a gente tenha uma noção, aqueles que têm a mediunidade ostensiva, o que realmente eles trazem como compromisso, como resgate, como provação. Ele diz assim, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram, sobremaneira, o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Então, por esta afirmação de Emmanuel, quando você vê um médium ostensivo, não é que a gente vai ficar julgando, aquele cidadão ali teve um passado muito, muito delituoso. Não. Mas na maioria das vezes,
o médium, na sua programação espiritual, ele pede para vir com a mediunidade, para vir trabalhar pelo bem, pelo amor, pela caridade, que é uma forma de resgatar o seu passado delituoso. Sim, eu ia comentar isso também. Que o passado delituoso todos nós temos. Todos nós temos. Senão a gente não estava aqui. Se ele é mais severo ou menos severo, a gente não tem como saber exatamente de cada um. Mas todo mundo cometeu erros, senão a gente não estava aqui. O médium, eu vejo assim, ele está aqui para resgatar, e ele lá na vida espiritual, antes de encarnar, foi o caminho que ele encontrou para resgatar esse passado delituoso dele. Exatamente. Muitos espíritos preferem não usar esse caminho, porque é um caminho doloroso, é um caminho difícil ser médium. Se você usar a mediunidade como ela deveria ser, é uma doação incrível da tua vida aos outros, para fazer o bem. E não é todo mundo que está disposto a fazer isso. Então aquele médium, ele está recuperando sim o seu passado de uma maneira bastante tortuosa, bastante difícil, né? Tem que respeitar isso também. Então, só para deixar claro o quanto ele não é um, o que tu quis dizer e o que eu quero dizer é que a mediunidade não é um presente, não é um dom que Deus está te dando. É a tua maneira de resgatar o teu passado delituoso, né? É bem isso aí mesmo. Até podemos dizer, sabe, Rafael, que é um dom, né? Até podemos dizer. Tá. Até é possível que se classifique como um dom, porque eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo que nos diz que a mediunidade é um dom que foi te dado por Deus gratuitamente. E que deve ser praticada também gratuitamente e de forma santa. Uhum. Isso quer dizer que a mediunidade é que nem você falou, ela é de sacrifício mesmo. O médium, ele sofre a influência dos espíritos, ele sofre muitas vezes a obsessão daqueles amiguinhos nossos irmãos, que não querem o nosso progresso, não querem o nosso trabalho, que preferem viver nas trevas. Eles obsidiam as pessoas que têm a mediunidade ostensiva exatamente porque eles têm a facilidade da comunicação e dificultam muitas vezes o trabalho, chegam a impedir que o médium execute o seu trabalho, o seu labor. Mas a mediunidade é um caminho santo, como se diz, e que deve ser santamente praticada. A gente pode até dar uma dica com as pessoas que procuram médiuns para procurar conselho, para procurar fazer uma consulta para problemas que você tem na vida. O que tu falou do Evangelho foi realmente muito, muito interessante, que é um dom dado por Deus de graça, e ele de graça deve ser utilizado para ajudar o próximo, né? Então fica a dica, se você encontrar algum suposto médium que esteja te cobrando pela consulta, né, fica com o pé atrás, né? Porque os espíritos de luz, os espíritos elevados, eles só trabalham com os médiuns que estão se doando, que estão fazendo caridade para os outros, e não quem está cobrando ou explorando alguém. Não é justo, não é devido do médium cobrar por seus serviços usando a mediunidade. Não é devido. Então, são espíritos que estão em volta desse médium, não são espíritos de elevada moral. Isso é de certeza absoluta. Se você está encontrando qualquer trabalho, qualquer gente que está te oferecendo uma consulta mediúnica, vamos lá, e esteja te cobrando por isso, seja ela dinheiro, seja ela favor, seja ela qualquer coisa, pé atrás, abre o olho, porque não é uma comunicação com espíritos elevados que esse médium está tendo. Aí entra naquela natureza das comunicações que Kardec classificou como imperfeitas, né? Exatamente. Um espírito sério, como você falou, não se presta jamais a esse tipo de trabalho, né? Exatamente. Mas aquele espírito frívolo, grosseiro, ele está pronto para se comunicar com aquele que tem afinidade com ele. Exatamente. E aí, aproveitando esse gancho, né, de a gente falar em afinidade, podemos falar um pouquinho
sobre afinidade fluídica e afinidade moral, Uhum. que é exatamente um dos pontos, é um dos mecanismos da mediunidade, né? Exato. É essa afinidade que os médiuns têm com os espíritos. A nossa apostila nos diz que entre um determinado espírito e um médium pode haver afinidade fluídica e não haver afinidade moral. E o inverso também é verdadeiro. E pode haver afinidade moral e não haver afinidade fluídica. O que isso quer dizer uma coisa e outra? Afinidade moral, pronto, a gente já está, é fácil para entender. Se o espírito e o médium, os dois, têm afinidade moral, quer dizer, são de bons princípios, praticam a mediunidade com Jesus, que é aquela que é imbuída de caridade, de humildade, de amor ao próximo, da vontade de ajudar, de fazer o bem, essa é uma afinidade moral, né? A fluídica é aquilo que nós falamos há pouco instante, você falou, que é o que está no organismo do médium, né? É os fluidos, é o perispírito de cada um, que pode haver afinidade fluídica com o espírito e não ter afinidade moral. E o inverso também é verdadeiro. Então, como é que a gente poderia explicar melhor? A afinidade fluídica depende da constituição do organismo espiritual do médium e da do espírito. Aquilo que nós estávamos falando, né? A predisposição orgânica. Exato. Os meus fluidos, eles combinam com os fluidos do espírito, porque eu tenho essa predisposição orgânica da mediunidade. E a afinidade moral é a consequência do adiantamento alcançado pelo médium e pelo espírito. Mas são duas coisas importantes nas comunicações mediúnicas, né? Tanto a afinidade fluídica quanto a afinidade moral. O que é mais preferível para uma boa comunicação? Afinidade moral, né? Uhum. Com certeza, né? Mas tem que haver a fluídica também, porque essa é a predisposição orgânica do médium. Sem essa predisposição não existe a comunicação. Mas era o que eu ia te perguntar, porque a afinidade moral, eu acho que ela é mais difícil de ocorrer, não é? Porque normalmente, numa comunicação, me corrija se estiver errado, numa mesa mediúnica, por exemplo, num trabalho de doutrinação, normalmente vem espíritos bem embrutecidos, não é verdade? Quanto ao médium, já é uma pessoa de bem, que está ali justamente para praticar a caridade, ou seja, a evolução moral daquele médium já seria maior. E aí é trazido um espírito mais embrutecido, mais, né, com uma qualidade moral inferior. Então acho que a afinidade moral, ela nem sempre ela ocorre, né? Eu acho que o que mais é comum é ter afinidade fluídica, justamente para que a comunicação possa ocorrer, né? Exatamente. Bem isso mesmo. Quando eu disse que o ideal seria ter afinidade moral, é porque aí você teria aquelas comunicações sérias, aquelas comunicações instrutivas. Né? Seria o ideal você ter uma mesa mediúnica onde você recebesse instruções dos espíritos. Mas, aí também, Rafael, o teu trabalho, não vou dizer que ficasse prejudicado, mas você não estaria fazendo o bem, não estaria levando o teu conhecimento, não estaria levando o teu moral para aqueles espíritos necessitados. Sim, então está perfeito o teu raciocínio. Numa mesa mediúnica, a afinidade fluídica existe, porque sem ela não tem a comunicação. Mas a afinidade moral, nem sempre ela é igual, porque o doutrinador, né, nós encarnados, sim, temos o compromisso e a obrigação de instruir aquele espírito. E ele, muitas vezes, não tem a afinidade moral, mas tem a fluídica. E é por isso que ele se comunica numa mesa mediúnica. Exato. Então, essa é a mediunidade com Jesus que a gente fala, né? Uhum. Que é a mediunidade feita com amor, com palavras de caridade, palavras de doação, com ensinamento oportuno, entendendo naquele momento a dificuldade do espírito, que cada um traz uma dificuldade diferente. Cada espírito que se comunica vem
com uma situação completamente diferente um do outro. Uns revoltados, muitas vezes, com a sua situação, outros sem entender o que é que está acontecendo com a sua vida, muitos outros ainda presos naquela situação em que o vitimou do seu corpo físico e estão lá vivendo aquele acidente, aquele trauma, aquele problema. Então é muito variado a maneira como os espíritos se comunicam. Mas você está correto. Aí existe a afinidade fluídica e não tem a moral. E a afinidade moral é lógico, é aquela comunicação séria, aquela comunicação instrutiva, quando os espíritos trazem as suas instruções, trazem as suas mensagens, né? Muitas vezes mensagens de apoio, mensagens de força para que não esmoreçamos no trabalho, para que a gente continue nesta luta. Então é bem interessante a gente falar e deixar bem explicado, né, essa diferença entre essas duas afinidades, né, tanto fluídica quanto a moral. Muito bem. Nesse campo ainda do trabalho mediúnico, né, existem muitas dificuldades ainda para o médium, né? Porque, como a gente falou, é um trabalho de dedicação e de doação, muita doação. Então, para que o médium consiga trabalhar de modo mais fácil, ele precisa de muito estudo, né? Ele precisa ter muita perseverança, muita assiduidade, muita paciência, né? Então, são dificuldades da prática mediúnica que o médium precisa sanar, né? Ele precisa estar muito alinhado com esses conceitos, com esses quesitos, que é o estudo, né, digamos, para elevar a sua iluminação moral, ter a perseverança, porque ele vai ter muitas dificuldades, vai ter altos e baixos, que nem o senhor falou, tem espíritos ruins, espíritos maus que estão sempre querendo dificultar, sempre querendo atrapalhar, então ele tem que ter essa perseverança, porque ele vai ter dificuldade, né? E paciência, né, para passar por tudo esses problemas. O senhor que trabalha mais com mesa mediúnica bem sabe de todos esses problemas, né? É bem isso aí, Rafael. Existem muitos irmãos que têm a faculdade mediúnica, mas eles estão interessados apenas na mesa mediúnica. Eles não se interessam na sua instrução, eles não estão interessados no conhecimento, né, em ter o conhecimento. E esta é uma dificuldade do médium. E um grupo mediúnico, para que haja um trabalho bom, que flua bem, que tenha resultados positivos, é muito interessante que o grupo todo mediúnico trabalhe em harmonia. Não pode haver entre um grupo mediúnico nenhuma dificuldade de relacionamento, não pode haver nenhuma dissensão. A prática mediúnica requer uma harmonia perfeita entre todos os participantes. Mas esses participantes, é como você falou, eles têm que ter um compromisso de instrução, eles têm que ter um compromisso muito sério no seu aprimoramento intelectual, eles têm que ter assiduidade nas reuniões e nos grupos de estudos, enfim, disciplina, disciplina, disciplina. Como disse Emmanuel a Chico Xavier quando ele perguntou o que precisava para que ele pudesse desenvolver o seu trabalho mediúnico. Disciplina. Em todos os aspectos. Tanto no conhecimento, quanto na busca da sua perfeição, quanto no trabalho mediúnico, na harmonia com o grupo mediúnico, para que o trabalho e as comunicações fluam de maneira bem produtiva. Muito bem. Eu acho que aí é que mora a grande dificuldade e é onde caem muitos médiuns, falham muitos médiuns, né? Porque não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. Você reunir um grupo de pessoas onde todas as ideias estejam sincronizadas, onde todos estejam em harmonia, entendeu? Então
a gente está num planeta de provas e expiações, todos, sem exceção, têm seus problemas pessoais. Então, é muito difícil tu isolar tua vida pessoal do teu trabalho mediúnico. Então, eu acho que aí é que está o grande, a grande recuperação, a grande, né, saga dos médiuns em resgatar os seus débitos do passado, porque não é fácil, é bem difícil tu passar por tudo isso, né? A gente sabe. Sem dúvida nenhuma. É bem complicado. Porque quando você assume um compromisso de participar de uma mesa mediúnica, o compromisso, na verdade, é com a espiritualidade. Com aquele grupo de espíritos que organizam, que dirigem o trabalho mediúnico. E os espíritos contam contigo, né? Você assume um compromisso espiritual. Não é uma coisa que você assinou, não é nada, mas é um compromisso espiritual. Sim. Então, se chega no dia da reunião mediúnica, eu falto, e muitas vezes eu sou um médium de comunicação, existia já um determinado espírito para se comunicar com aquele médium. Uhum. O médium não aparece, a espiritualidade tem que reformular todo o seu projeto para aquela reunião daquele dia, porque aquele espírito está lá e precisa se comunicar, porque é o dia, é a oportunidade dele, é o momento dele. Então você veja o quanto que é sério o compromisso de se assumir um trabalho desse, né, de se participar de uma mesa mediúnica, de se participar de um trabalho desse que é de doação, que é de amor, que é de caridade, né? Uhum. Realmente acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, fazendo um off-topic aqui da nossa aula, que eu acho que quem nunca participou, que nunca estudou o espiritismo, mas fica pensando, meu Deus, o que é uma mesa mediúnica? Né? Então, só para o pessoal entender, o trabalho do médium ele pode ser feito de diversas formas, de variadas formas, não necessariamente dentro de um centro espírita e não necessariamente numa mesa mediúnica, entendeu? Então, o trabalho do médium pode ser na sua casa psicografando, por exemplo, sozinho, né? Ele está trabalhando, ele está se doando, ele está fazendo o trabalho dele. Mas o que a gente estava comentando de mesa mediúnica é, dentro dos centros espíritas, pai, me corrija se eu estiver errado, dentro dos centros espíritas existe um trabalho chamado de mesa mediúnica, onde se reúnem, sei lá, quantas pessoas, mais ou menos, pai, estão envolvidas no trabalho desse? Nosso grupo tem 16 pessoas. Vamos lá, 16 pessoas. Dessas 16 pessoas, tem lá 4 ou 5 médiums? Isto. 4 a 5 médios. As demais pessoas estão lá para dar sustentação fluídica. Sustentação fluídica que em oração e em manter a elevação moral daquela reunião. O que acontece? Normalmente, de uma casa espírita, para um trabalho, vamos lá, de 16 pessoas, do lado espiritual tem uma galera, um pessoal muito maior. Então existe uma ordem de espíritos muito maior do lado espiritual. Estava lendo recente um dos livros do André Luiz, da ordem de 50, 40 espíritos de moral elevada, trabalhando por uma única reunião de mesa mediúnica. O que acontece? Eles separam, como o senhor já comentou, numa noite anterior, num dia anterior, espíritos que precisam passar pela mesa mediúnica, espíritos que são de moral baixa ou que estão necessitados de uma iluminação, de uma instrução. Então eles trazem eles para a mesa mediúnica e aí dão-se a comunicação do médium com as pessoas que estão na mesa. Muitas vezes são espíritos embrutecidos, são espíritos que estão com raiva, são espíritos que às vezes nem sabem que desencarnaram, nem sabem que deixaram a vida física. E aí cabe aos outros integrantes da mesa doutrinarem e explicarem para esse espírito os seus problemas, as suas mazelas, tentar tirar da cabeça de um espírito vingativo a ideia da vingança e por aí vai. Então, esses espíritos superiores que estão trabalhando do lado de lá trazem para a mesa mediúnica, para o centro espírita mesmo, trazem lá para que ele, através de um médium, se comunique com as pessoas que estão na mesa. Então, esse é o trabalho de doutrinação, é o trabalho da mesa mediúnica. É certo? É isso?
É isso aí. E quando se fala mesa mediúnica, não necessariamente precisa ter uma mesa. Exato. Né? Ah, é um trabalho de mesa, porque tem pessoas que perguntam, mas é mesa branca? Ah, exato. Né? Quer dizer, não existe nada desse negócio de mesa branca. Me né? perguntam muito isso. A mesa, ela tá ali porque é uma mesa de trabalho. Porque as pessoas têm, às vezes, livros e precisam deixar em algum lugar, né? É um apoio das pessoas, né? Os médiuns que psicografam precisam de um... Exato. Exatamente. A mesa é desnecessária. Uhum. A mesa é totalmente desnecessária. Exato. Mas a gente fala, né? Mesa mediúnica. Uhum. Então tá, eu acho que é só para dar uma ideia do que é o trabalho mediúnico que se dá dentro das casas espíritas hoje em dia, né? Mas também, como eu falei, não é exclusivamente dessa maneira que se dá a comunicação mediúnica. Primeiro, que a comunicação mediúnica não é exclusividade do espiritismo. Eles não foram lá e registraram em cartório que é deles. Não é. É inerente ao ser humano, inerente a qualquer religião, a qualquer classe social, cor, credo e por aí vai. Então, mas nas casas espíritas ela é realizada dessa maneira. Só para quem nunca teve a ideia saber como é que funciona. Então isso que acabamos de falar, né? Podemos dizer que sim, que é o que é importante, né? Que são os fatores importantes para a realização de um trabalho mediúnico produtivo. Né? É tudo isto. É médium moralizado, é a harmonia do grupo, é o interesse pelo trabalho, o desinteresse moral e material pelo trabalho realizado. Então, são uma série de fatores que, conjugados, produzem um bom trabalho, produzem o trabalho mediúnico e tudo aquilo que nós nos propomos, né, que um grupo de trabalho mediúnico se propõe, que é única e exclusivamente trabalhar sempre em nome de Jesus. Exato. Sempre em nome de Jesus. Sempre em nome da caridade, do amor, né, do bem. Sempre, sempre, esse é o objetivo principal de um trabalho mediúnico. Fazer o bem sem olhar a quem. Exatamente. Como a gente já repetiu em outras tantas aulas, não é a primeira e não vai ser a última, o Espiritismo é uma religião cristã. Está sempre nos preceitos e nos ensinamentos morais que Jesus nos deixou, sempre. É bem isso mesmo. Certo? Mais alguma coisa para a aula de hoje? Acredito que, para o nosso tema, a gente falou aquilo que era necessário, né? Ok. Nós falamos sobre conceitos de médium, das faculdades mediúnicas, né? O que é uma afinidade fluídica, uma afinidade moral, as dificuldades que existem para a prática da mediunidade, né? Os fatores que são essenciais para uma boa prática mediúnica, enfim. Dentro dos mecanismos, né, da comunicação mediúnica, era isso que a gente se propunha. Muito bem. Então tá. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar novamente todos os nossos endereços para que as pessoas entrem em contato, porque o que é muito importante para nós é a participação de vocês que são ouvintes, das pessoas que estão vindo procurar as aulas de maneira que estude. Porque como é que isso funciona dentro do centro espírita? Como é que o ESD funciona dentro dos centros espíritas? É um grupo de pessoas, é um grupo de estudos. Então você tem 10, 15 pessoas, você tem um facilitador, que é o papel que nós estamos fazendo aqui, né, pai? É o papel, a gente não somos instrutores, professores, não, nós somos facilitadores da informação, no máximo. Tá? Mas num grupo de estudo sempre há debate, sempre há troca de ideias. Isso é muito bom para quem está aprendendo. Então o que é que a gente pede? Gente, perguntem. Ficou dúvida, ficou curiosidade deste tema, de qualquer outro tema, nós estamos abertos para responder de qualquer maneira. Então nós temos os seguintes canais para você entrar em contato com a gente. Tem o nosso blog, www.esdcast.com. Lá no blog você tem um linkzinho na página, em cada post, para você fazer um comentário. Pode sim deixar a tua pergunta lá, a gente lê, a gente responde. Tem o nosso e-mail, esdcast@esdcast.com.br.
Tem o nosso Facebook, facebook.com/esdcast. Nós temos Twitter, @esdcast. E ainda nós temos o YouTube, temos um canal no YouTube, youtube.com/esdcast. Você pode também comentar o vídeo, a gente está convertendo as aulas em vídeo, não vai aparecer nossa carinha lá para assustar ninguém, fiquem tranquilos, é só o áudio com uma imagem estática, mas a mesma aula que a gente publica no blog vai estar lá no YouTube também. Então tem aí 5 canais diferentes em que as pessoas podem entrar em contato, fazer suas perguntas e a gente vai sanar da melhor maneira possível. Se a gente não souber na hora, a gente vai atrás, vai pesquisar e vai atrás para dar uma boa resposta. Certo? Certo. Muito bem. Tema da próxima aula, já olhamos aqui, as evocações espíritas. É isto? É isso. Então nós vamos falar um pouquinho da qualidade, da linguagem que se usa com os espíritos e a utilidade, né? Muito bem. Hoje em dia é normal se evocar espíritos, né? Fica essa pergunta para a gente responder então no próximo episódio, né? No próximo episódio. Então, da minha parte, pai, era isso. Da minha também. Agradecer a todos os que nos acompanham, que vão ouvir a nossa aula. E muito boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito bem, pessoal. Ficamos aqui então com mais um Esdcast. Obrigado novamente por nos ouvirem. Fica reafirmado o nosso compromisso em cumprir o nosso objetivo, em colocar as aulas no ar. Até a próxima aula e muito boa noite a todos.